4 de março de 2014. Seleção brasileira realiza o único treino antes do amistoso contra a África do Sul amanhã em Joanesburgo. Corinthians aposta no retrospecto de 3 vitórias seguidas para vencer o Linense e continuar na luta por uma vaga na próxima fase do Paulistão. São Paulo. Após 2 partidas na reserva, Paulo Henrique Ganso deve voltar à equipe titular amanhã contra o Osasco Audax no Morumbi. De olho numa vaga antecipada para a próxima fase do Paulistão, Gilson Klein acerta os detalhes para o clássico contra a Portuguesa. O técnico Argel Fuchs comanda mais um treino da Lusa e promete surpreender o Verdão no Pacaembu. No embalo do Carnaval, você vai ver uma homenagem especial ao saudoso Mário Américo, ex-massagista da seleção brasileira em 7 Copas do Mundo. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva volta já já! Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva desta terça-feira começa falando da seleção brasileira que amanhã enfrenta a África do Sul no último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo. E se depender do pequeno retrospecto de confrontos do Brasil contra os Bafana Bafana, a festa mais uma vez deve ser verde e amarela. Acompanhe a história deste duelo que já teve direito ao famoso aviãozinho do velho Lobo Zagallo. Confira. Brasil e África do Sul não têm um longo histórico de confrontos nos campos de futebol. Apenas 4 partidas foram realizadas entre as equipes principais. Destaque também para um jogo entre as seleções olímpicas, nos Jogos de Sydney em 2000. Essa que foi, aliás, a única vitória dos sul-africanos, no duelo que vai se repetir nesta quarta-feira, às 2 da tarde, em Joanesburgo. 3-1 dos Bafana Bafana sobre o time que tinha Elton no gol, Alex no meio-campo e Ronaldinho Gaúcho no ataque, todos sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Com os times principais, o primeiro amistoso entre os dois países aconteceu em 1996. Jogando em casa, os sul-africanos foram para o ataque e saíram na frente, aproveitando a falha do goleiro Dida. E ainda teve o segundo gol, em um belo arremate de primeira de Dr. Kumalo. A reação brasileira veio só no segundo tempo. Flávio Conceição descontou com um chute de fora da área. Logo em seguida, Bebeto achou o Rivaldo livre entrando na área. 2-2 em Joanesburgo. E a virada foi em grande estilo. Zé Maria cruzou na medida para o lindo voleio de Bebeto. 3-2 placar final, com direito a aviãozinho do técnico Zagallo. No ano seguinte, novo amistoso em Joanesburgo. Desta vez, não teve susto. Logo aos 10 minutos de jogo, Bebeto lançou o Romário, que com categoria de costume, encobriu o goleiro sul-africano para abrir o marcador. O segundo gol brasileiro foi em mais uma jogada da dupla de ataque campeã de 94. Mas desta vez, Bebeto foi para as redes. Os donos da casa descontaram, aproveitando a bobeira do zagueiro Gonçalves. Mas ficou nisso. 2-1 Brasil. Anos se passaram, até o novo encontro entre as duas seleções. E o Brasil venceu mais uma vez, jogando em Joanesburgo. 1-0, gol de Daniel Alves, pela semifinal da Copa das Confederações em 2009. E o último duelo aconteceu no Brasil, no estádio do Morumbi, no dia 7 de setembro de 2012. Mais uma vitória brasileira. 1-0, gol de Hulk. Com base nesse retrospecto, o resultado do jogo é uma barbada. Resta saber o placar. Façam suas apostas. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva.
Brasil e África do Sul, o futebol africano cresceu muito nos últimos tempos, nos últimos anos, mas a seleção da África do Sul nunca foi realmente uma grande potência no continente, diferentemente de Gana, Camarões, Costa do Marfim, Nigéria, que realmente fizeram boas Copas do Mundo e brilharam no cenário do futebol internacional. A África do Sul teve o seu momento de estrelas, seu momento de fama quando sediou a Copa do Mundo, quando teve o Parreira como treinador. O Parreira saiu, depois foi o nosso querido Joel Santana, que se caracterizou por aquele inglês macarrônico, que hoje é mote até para campanha publicitária, mas o Parreira acabou voltando e foi quem comandou a seleção no Mundial. Não deu muito certo, a África do Sul não foi muito longe, não tinha muito material para ir muito longe, mas entanto ser um bom teste para a seleção justamente por estar jogando fora de casa. Acho que o Brasil, o fato de jogar na casa sul-africana, isso cria uma certa dificuldade e para o Brasil neste momento é importante. Não vale 3 pontos, mas cria um clima de competitividade que não tem num amistoso, por exemplo, jogando aqui, né? É uma outra história, Chico. Acho que vai ser bom para o Brasil essa partida contra os sul-africanos. Boa noite. Boa noite, Celso. Eu discordo de você, eu acho que essa partida poderia não existir, que não ia fazer falta alguma para o preparo da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2014. Que é fraco, né, Chico? Não é que é fraco. A Copa vai ser no Brasil. Tinha que ser amistoso aqui no Brasil. Também. Num dos estádios já prontos. Né? Pronto para todo mundo sentir como é que está a seleção jogando onde ela vai jogar. Em casa. Em casa. Né? Agora não precisa jogar lá fora. Se a Copa fosse na África do Sul, se a Copa fosse em Angola, se a Copa fosse em Portugal, fosse na Espanha, tudo bem ir para fora jogar. Mas lá não precisa. Esse teste em nada é a mesmíssima coisa. Isso aí é coisa que alguém prometeu para alguém ou levaram uma grana lascada em cima. Essa que é a grande verdade. Vale sim para a África do Sul, que inclusive vai fazer uma bela homenagem para o Mandela. Todos os jogadores vão entrar com o número da cela do Mandela, né? Quando o Mandela ficou preso, em homenagem ao primeiro jogo que a África do Sul vai fazer depois da morte do grande líder, né? Africano e mundial, que foi o Nelson Mandela. Então, vale por essa forma de manifestação. Mas, tirando isso, para o Brasil, em termos de futebol, é uma bobagem esse jogo. Se não tivesse, ou tivesse jogando contra o Corinthians, era a mesma coisa. Com 2 caras novas na equipe, o técnico Luiz Felipe Scolari comandou nesta terça-feira o único treino para o jogo de amanhã, às 14h contra a África do Sul, em Joanesburgo. Rafinha, lateral direita, e o volante Fernandinho serão as novidades na equipe titular e já foram confirmados pelo treinador durante o treino realizado no estádio Soccer City. Em clima de total tranquilidade, Felipão afirmou que quer aproveitar esse jogo para recriar no Mundial o ambiente da Copa das Confederações, quando o Brasil venceu a Espanha na final e conquistou pela 4ª vez o título da competição. O Brasil deve encarar a África do Sul com Júlio César no gol, Rafinha, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, Fernandinho, Paulinho e Oscar. Na frente, Hulk, Fred e Neymar. Acho muito justa a presença do Rafinha. Mas ele não vai ser convocado, definitivamente. Assim, ele vai tentar, né? Vai depender muito do que ele vai apresentar. O Rafinha, ele teve uma única chance na seleção, ainda sob o comando do Mano Menezes, e agora está de volta. Ele é titular no Bayern de Munique, que é o principal time do mundo hoje, na minha opinião, é o melhor time. Ele conseguiu uma vaga como titular. Então, nada mais justo que ele seja testado na seleção brasileira. Agora, concordo com você, maiores possibilidades eu imagino que tenha o Fernandinho. Porque o Fernandinho é um jogador que marca bem, sai bem para o jogo, pode fazer tanto a função de primeiro volante como de segundo volante. Então, por ser um jogador eclético e também por estar vivendo um momento especial no Manchester City, o Fernandinho está comendo a bola. O Flávio brincava aqui que se o Fernandinho não fosse convocado, tinha que mandar uma ordem de prisão para o Luiz Felipe Scolari. Exagero do Flávio, mas isso ilustra bem o momento que vive o Fernandinho. Então, ele pode ser uma opção, se não para ser titular da seleção brasileira, mas para nomes que hoje são titulares, o Paulinho, o próprio Luiz Gustavo, se um deles se machuca, alguma coisa do gênero. Enfim, é um jogador que você, como está vivendo um bom momento, você não pode deixar de lado na seleção brasileira. Você tem que testá-lo e imagino que ele esteja chegando para ficar. Eu acho que esse amistoso com a África do Sul
vai ser a porta de entrada para ele se firmar definitivamente na seleção brasileira. Está jogando muito bem no Manchester, basta repetir na seleção o que tem feito na Inglaterra. Peço desculpas, estou me sentindo meio rouco hoje, está difícil para falar, mas vamos seguir. Tá vendo? Muito bem, mas eu ficava imitando a Michelle. Teve um dia aqui no Gazeta Esportiva, a Michelle falando assim, agora no Gazeta Esportiva você vai ver isso. Então, eu imitei, daqui a pouquinho. 800, né? Daqui a pouco vou estar aqui falando também a seleção brasileira. Aqui se faz, aqui se paga, já dizia o Santo Papa. É verdade, amém. Agora, o Papa também fala palavrão, né? Mas... Não foi ele que falou isso, eu estou brincando. O que eu quero dizer é o seguinte, Michele e Celso Cardoso. Fala, Chico. Eu acho o seguinte, que na verdade, tomara que dê certo o Rafinha e tomara que dê certo o Fernandinho, porque a seleção assim se completa, está pronta. Eu não acho que nenhum dos dois é titular, né? Se mesmo que eles joguem bem esse amistoso, mas completa um elenco, como disse o Celso, acho que está certo isso aí. E é bom que seja um elenco forte e que realmente mostre serviço. Mas eu vou ficar de olho, sabe em quem? Quem? Eu vou ficar de olho no Júlio César. Ah, no goleiro. O Júlio César, que está jogando contra o Mickey, está jogando contra o Pluto, está jogando lá na Disneylândia, num time de Toronto, e jogou contra o time da Disneylândia e perdeu de 3-1. E ele entrou, tomou 3 gols, estava 0-0, e aí ele levou, tomou 3 gols, e aí fizeram um de honra. Quer dizer, é brincadeira o nosso goleiro jogar no Toronto, né, contra o time da Disneylândia. Né? Eu acho que deve ser uma imposição do Obama. Eu estou achando já que é uma influência externa, né, na seleção brasileira, que não é possível. Mas o Obama não é canadense, né? O Toronto que contratou. Então, eu estou achando que não tem influência americana. Não, então não deve ter influência americana. Então, a Liga Norte-Americana. Então é isso. Então é o Obama. O Obama que está por trás do Júlio César. Porque não é possível. Um cara ruim como o Júlio César, ruim demais Quem você no quer gol no da lugar seleção dele? brasileira. Quem? Eu prefiro o Cássio fora de forma do que ele. Eu prefiro o Fernando Praz na seleção brasileira. Mas eles não têm Eu experiência, prefiro o Chico. Rogério Ceni. Não tem experiência. Ah, não tem Rogério Ceni, não tem experiência. Não, o Rogério Ceni Pô, tem. foi pentacampeão do mundo. Rogério eu prefiro tem. eles. Ele Pô, tem. o cara não, sabe, é o Zé Mané. É o Zé Mané. Só que é casado com... E ainda por cima é casado com a mulher do Ronaldo. Ex-mulher do Ronaldo. Que tem uma coisa a ver com a outra. Pegou o resto. Ai, meu pai. Bom, a enquete que está no ar desde ontem no site gazetesportiva.net é sobre o amistoso da seleção brasileira. A pergunta é qual será o resultado do jogo entre Brasil e África do Sul. O que vai dar, Chico? Vai dar Brasil, né? O Brasil jogando de costa ganha da África do Sul. E aí, Celso? Brasil é o meu palpite. Bom, eu também acho que vai dar Brasil. Estou abrindo aqui o resultado, já eu falo para você. Bom, a bola vai rolar também mundo afora. Mais de 100 seleções disputam amistosos nesta quarta-feira, com destaque para os confrontos entre Espanha e Itália, Alemanha e Chile, Portugal e Camarões, além de Inglaterra e Dinamarca. Confira a preparação destas equipes. A seleção inglesa já está concentrada no CT do Tottenham para a partida de amanhã contra a Dinamarca. O duelo será disputado no lendário estádio de Wembley. E para esse jogo, o técnico Roy Hodgson não poderá contar com o lateral Kyle Walker, que está com um problema no quadril. Quem quer garantir um lugarzinho no voo com destino à Copa do Mundo é o meia Alex Chamberlain. I think you always have to be on your toes. Eu acho que sempre temos que estar bem, é claro. E se a oportunidade aparecer, é preciso aproveitá-la, seja pelo nosso clube ou pela seleção. Você tem que abraçar a chance e mostrar do que é capaz. A seleção portuguesa enfrenta nesta quarta-feira o time de Camarões, em partida que será realizada na cidade de Leiria. Segundo o técnico de Portugal, Paulo Bento, a presença de Cristiano Ronaldo no time não aumenta a pressão em cima da equipe para a Copa do Mundo. O facto de chegarmos ao Campeonato do Mundo com um jogador no nosso grupo que é o melhor do mundo, não me parece que traga qualquer tipo de pressão ou acréscimo de pressão. Os nossos objetivos, fosse ou não fosse Ronaldo considerado o melhor jogador do mundo pela FIFA, a nós não nos iria acrescentar qualquer tipo de pressão. O nosso objetivo seria sempre o mesmo. O que espero e desejo é que
Ronaldo chega ao Campeonato do Mundo assim como cheguem os seus colegas, nas melhores condições físicas possíveis. Hugo Almeida e Ricardo Costa, machucados, estão fora do duelo de amanhã. Atual campeã do mundo, Espanha, medirá forças com a Itália. E para o jogo diante da Azurra, o professor Vicente Del Bosque já deu dicas de que deve escalar o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa. Diego Costa se adaptou com total normalidade ao grupo. Não tem nenhuma diferença com outro jogador. E nada, esperar a que pueda jugar, que pueda debutar. Bom, meus amigos, são jogos para cumprir tabela, né? Na verdade é essa, né? Tá tudo certo, tá tudo definido para a Copa do Mundo, não tem ninguém correndo risco. Mas é o tal negócio, aquela última rodada que é obrigatório. Se entrar com o time reserva também, ninguém vai achar ruim. Então não vai servir para nada também. É uma coisa só para marcar a data, assinar ponto, né? Como se fala na linguagem do funcionário público, né, Celso? Você assinou ponto já, não? Assinar ponto não, eu bati cartão. Ah, bateu o cartão. Assinar ponto eu não me recordo, não. Acho que eu não sou desse tempo. Não, assinar ponto não, é já só funcionário público. Só funcionário público, né? Só funcionário bater público. Cartão eu já bati. Tem cara que vai lá, assina e vai embora. Deixa o paletó na cadeira, né? E área. Pois é. Volta no final do expediente, pega o paletó, e assina de novo. Não, e nem tem vergonha ainda, conta vantagem para os amigos. Nem trabalho, se eu vou lá, bato o cartão e vou embora. Não, não é bato cartão não, assina o ponto e vai embora. Pois é. Sobre os amistosos de amanhã, 2 clássicos, né? Itália e Espanha, jogo de grande importância, pelo que representam as duas seleções que estiveram aqui, inclusive, na Copa das Confederações. França e Holanda também imagino que seja um jogo interessante de ser visto. A Inglaterra contra a Dinamarca é mais para ajustes também, as seleções já estão praticamente definidas, talvez um nome ou outro ainda em pau. É a mesma coisa pela qual, o mesmo momento pelo qual passa a seleção brasileira. Ajuste, definição. Talvez já tenha ali 20 nomes, 21 nomes e uma dúvida ou outra para fechar a convocação final. A Copa do Mundo está aí, né? 100 dias. Está comemorando hoje 100 dias para o Mundial. Quer dizer, não sei se há muito o que comemorar, né, Michele? Verdade, Celso. Faltando exatos 100 dias para a Copa do Mundo, o presidente da FIFA, Josef Blatter, aproveitou a oportunidade para falar sobre os últimos detalhes da preparação para o Mundial que acontecerá aqui no Brasil. Confira. Há 100 dias para a Copa do Mundo, o presidente da FIFA, Josef Blatter, afirmou que todos os problemas em relação ao Mundial estão sob controle. Listen, 100 days, it's a long way to go. São 100 dias. É um longo caminho a ser percorrido, mas é bem verdade que pode ser um tempo curto, caso ainda ocorram imprevistos, disse Blatter em um vídeo divulgado nesta terça-feira pelo site oficial da FIFA. Por enquanto, está tudo correndo dentro do previsto. Estamos a 100 dias de uma competição excepcional, garantiu o mandatário. Em entrevista no último sábado, o secretário-geral da FIFA, Jérôme Valk, surpreendeu a todos ao dizer que espera a entrega do Itaquerão apenas para o dia 15 de maio, menos de um mês antes da abertura da Copa. Mas, segundo a Odebrecht, construtora responsável pela obra, o estádio do Corinthians ficará pronto em 15 de abril, conforme estava estipulado anteriormente. Bom, a presidente Dilma escreveu hoje no Twitter, fazendo alusão aos 100 dias para a Copa do Mundo, demonstra muito otimismo, diz que o povo brasileiro está pronto para receber muito bem o turista que cá está, que vai ser a Copa da Paz e na luta contra o racismo. É bom ela falar isso mesmo. Aquele discurso que a gente já conhece. Mas a realidade a FIFA tirou um pouco o pé nas críticas. Resolveu apoiar. Não tem o que fazer. Porque veja só, o Brasil foi escolhido sede da Copa do Mundo em outubro de 2007. Então, lá se vão quase 7 anos. Quase 7 anos.
Quando o Jerome Valcke disse que o Brasil merecia um chute nos fundilhos, 3 anos atrás, eu me lembro ainda que na gestão Lula, não era nem a Dilma, o Lula, a FIFA já reclamava dos atrasos nas obras. E eu me recordo que o presidente, na ocasião, dizia, não, nós brasileiros temos a nossa cultura, deixamos tudo para a última hora, mas faremos. A questão é que muita coisa que foi ali acertado, não será cumprido. Então, veja só, os estádios, por exemplo, que são básicos, é o principal que você precisa para uma Copa do Mundo. Você ainda tem 4 estádios que serão entregues, quer dizer, com pendências. O estádio do Corinthians vai ser entregue em maio, Curitiba em maio, há um mês de Copa do Mundo, eles têm que passar todo o equipamento tecnológico, de informática, para que sejam feitas as transições, para que os jornalistas possam trabalhar. Quer dizer, o maior prejudicado, inclusive, nos estádios, são os torcedores que estão pagando caro pelo ingresso, mas talvez não tenham um melhor atendimento justamente porque os estádios não foram devidamente testados. E aí alguém pode falar assim, bom, estádio de futebol é um legado da Copa do Mundo, melhora a média de público, é verdade. Mas é muito pouco perto do investimento bilionário que foi feito no Mundial. As obras de mobilidade urbana, muitas delas não vão ocorrer. Os hotéis, tem muitas cidades, sedes que não vão conseguir também suprir o que foi acordado. Quer dizer, então tem muita coisa para ser feita. Os aeroportos, por exemplo, Chico, muitas coisas serão entregues depois do Mundial. Ora, não faz o menor sentido. Aí não adianta o ministro do Turismo, o ministro do Esporte, Aldo Ribeiro, falar que a gente tem uma visão pessimista da Copa do Mundo. Quer dizer, torcer pela seleção brasileira é uma coisa, isso cabe ao torcedor. Mas a nós, jornalistas, cabe analisar o que está sendo feito. E em 7 anos o Brasil fez muito pouco do que foi acordado. E é uma pena, porque o Brasil tinha uma chance de passar uma bela imagem para o mundo lá fora. E a imagem que vai ficar é de um povo desorganizado e incapaz de cumprir com seus compromissos. Chico. Você vai me desculpar, Celso, mas eu acho o seguinte, já que você quer repensar o futebol, você aproveita a Copa do Mundo para repensar, está todo mundo saindo na rua para protestar, então vamos repensar o Carnaval também. O Carnaval, por exemplo, traz o quê para o Brasil? Não traz nada para o Brasil. A não ser uma incrível dor de cabeça e uma despesa enorme de milhões de dólares. É uma Copa por ano o Carnaval. Você acha que sai barato esses desfiles que tem lá na Marquês de Sapucaí? Não sai, não é Marquês de Sapucaí, é Sambódromo. Não, peraí, não vou embora não. O Celso falou até agora eu vou falar. É o seguinte, vou até tirar o ponto. É o seguinte, vou falar mesmo, Carnaval no Brasil dá despesa. É uma Copa do Mundo por ano aqui nesse país. E ninguém se toca disso. Não, mas vem turista do mundo inteiro. Vem nada, não vem coisíssima nenhuma. É onde se morre mais gente, é onde se tem mais assalto, é onde se tem crime passional em cada esquina. É um horror o Carnaval. Então já quer repensar o que se tem que repensar, vamos repensar o Carnaval. Crime do dinheiro organizado, crime de bicheiro, Prefeitura se compromete com isso, governo federal se compromete com essa porcaria desse Carnaval, a troco do quê? A troco do quê? Então, se é para repensar o futebol, como disse o Celso, e com toda razão, está certo repensar o futebol, vamos repensar o Carnaval. O Carnaval é a maior bobagem que já existiu e cada vez traz mais prejuízo economicamente para nós. Quantas escolas dá para você fazer com o dinheiro aplicado no Carnaval? Quantos hospitais dá para você construir com o dinheiro usado no Carnaval no Brasil inteiro? Sem contar que o ano inteiro se prepara essa porcaria desse Carnaval. É carnavalesco que fica milionário, é cara do bicho que entra com milhões de dólares nesse negócio. Então, peraí, pô, se é para repensar, vamos repensar. Porque o Carnaval deixou de ser festa do povo há 50 anos. 50 anos, quando tinha aqueles cursos de rua, aí era Carnaval. Agora não, agora é grana. É grana. Tá? Então é uma Copa do Mundo por ano. Então vamos repensar o Carnaval também, já que é para repensar o futebol. Exatamente. Agora põe o ponto. Falou tudo, Chico Lang. E não falo mais nada. Bom, agora a gente volta a falar de seleção brasileira. O técnico Felipão e as novidades da equipe titular, Rafinha e Fernandinho, falaram da expectativa para o confronto de amanhã contra a África do Sul. Nos 23. Não, eu ainda disse hoje para eles, olha, desse grupo que está aqui,
Eu tenho provavelmente 95% da minha seleção. Mas 5% de 23, um e pouco. Bom, então eu não perdi. É um e pouco. Entendeu? Pode ser 10% então. Pronto, o Galvão está me ajudando. Não perdi o meu salário. Obrigado. Não perdeu. Todo mundo ralou para estar aqui nesse momento, ou no seu clube ou na seleção. E eu acredito que esse momento é muito importante para mim, porque eu trabalhei visando essa volta para a seleção. E agora que eu estou aqui, eu quero me firmar aqui e colocar meu nome entre os 23 convocados para a Copa do Mundo. Foi, assim, praticamente, né, da nossa linguagem, os 44, né? Não participei de nenhuma convocação, mas estou aqui na última, né? Estou presente na última convocação e, claro, a melhor coisa é procurar deixar uma ótima impressão aqui, que tá tão perto da Copa e todo jogador queria estar aqui, né? Então tem que aproveitar essa chance da melhor forma. É o que nós dissemos, né, no começo do programa, a oportunidade agora, talvez a única, porque a partir desse jogo o Filipão vai definir quem ele vai levar para a Copa do Mundo. Para mim já está tudo definido, não tem mais nada para decidir. Ele chamou esses caras aí, ele deve aproveitá-los, de uma forma ou de outra, ou na reserva ou como titular, e está tudo certo. O Felipão não tem segredo. O Felipão é aquele cara que não dissimula nada, ele abre o jogo e fim. Então está todo mundo sabendo que vai para a Copa, por isso que eles estão empolgados. Ele virou lenda no futebol brasileiro. Folclórico massagista, participou de 7 Copas do Mundo. Ganhou no futebol o apelido de Pombo Correio por sua incrível rapidez em transmitir mensagens dos técnicos aos jogadores em campo. Morreu em São Paulo no dia 9 de abril de 1990, aos 76 anos. Entre tantas homenagens recebidas a cada ano que passa, Mário Américo ganhou mais uma. Desta vez, ele virou samba enredo de escola de samba da Zona Norte de São Paulo. Reportagem Luiz Henrique Guriel. Também quero deixar um salve ao mestre das mãos que fez história em nossa seleção. Mas eu vou pro samba também, que eu sou brother também. Quero deixar um salve ao mestre das mãos que fez história em nossa seleção. Mas honra! Tarde de calor, samba, homenagem, lembranças. Centro Desportivo Comunitário Copa 70. O CDC de Palmas do Tremembé, na zona norte da cidade de São Paulo. Fundador Mário Américo, o Pombo Correio, da Seleção Brasileira em 1970 no México. Tricampeonato mundial de futebol. Eu tenho 74 anos de idade, desde pequeno. Eu conheço o Mário Américo desde o Vasco. Desde o tempo que ele já corria no Vasco. Ele já judiava de Ademir de Menezes, aquele timinho que o Vasco tinha. Pessoa, até a ponto que eu conheci, foi maravilhoso. E uma pessoa de batalha, uma pessoa muito batalhadora. Mário Américo, Mão Santa. Autoria, Teleu e Sanvita e Alemão do Camisa. No reforço, acadêmicos do Tucuruvi. X9 e quem chegar. Amanda tem saudade. Alô, Mário Américo! Mário Américo, o grande massagista e fugidista. Negro que veio de Minas, em busca dos teus ideais. Sagrou-se, Mão Santa, passado que encanta, glórias triunfais. Na festa, a presença do Casal Real do Samba de 2014. Para o Carnaval, Marco Antônio Rei Momo e a Rainha Cláudia. Nessa festa, nessa homenagem para o Mário Américo. Nada mais justo, né, Rainha? Com certeza. Estou muito feliz de estar aqui presente. Mais uma festa linda. O Mário Américo foi um massagista e mais justo que essa homenagem a ele. E homenagear também esse povo da Zona Norte aqui, que merece esse carnaval de bairro. Valeu, Mário, o berço sagrado do Vasco da Gama, o ter abraçado e a portuguesa, por te revelar, Zona Norte cantareira mais. Bom, e essa festa toda, a trilha sonora está aqui, quem compôs? O Teleu e a esposa dele, companheira de muitos anos, a Sanvita. Como é que você foi buscar inspiração para esse samba, Teleu? Rapaz, aqui é o Copa 70, é a agremiação da comunidade e pelo que a gente pesquisou e tal, aí o Mário Américo que conseguiu trazer esse clube pra cá, né, para o pessoal
da região aí. E a gente resolveu, em ano de Copa do Mundo, homenagear o grande massagista de boxear, né? Pugilista, tal, Mário Américo. Foi um exemplo aí pro mundo todo, né? Eu vou pro samba, meu bem, eu também sou Crones também. Quero deixar no chão, ao mestre das mãos, que fez história em nossa seleção, mas eu disse que vou. Como diria o conselheiro Acácio, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isso é carnaval, mas é carnaval popular. Ninguém gastou milhões de reais para fazer esse carnaval. Os caras reuniram a turma, fizeram um churrasco, cada um botou uma roupa e saiu na rua. É isso que é legal, carnaval é isso, é improviso, é gostoso. Aliás, esse carnaval aqui recuperaram esses cordões, né? Saiu em todo quanto foi barra e cordão. E aí, você vê que é um carnaval de gente humilde. É um carnaval que o cara... É família, né, Chico? Bota uma bermuda, bota qualquer coisa e vai sambar. Aí sim, isso é legal. Carnaval de comunidade, carnaval puro, carnaval genuíno, recuperando as origens. O que eu sou contra é esse carnaval de sambódromo. Isso é uma vergonha, cara. É uma vergonha, isso é uma vergonha. Tem gente dizendo que aí a prefeitura deu 800 mil reais para grupos de escola de samba do primeiro grupo, bicho. Isso é muita grana. Pô, quantas tem? 10? Gastaram, sei lá quanto, quase 8 milhões. Quer dizer, isso aí não servia para reformar escolas, para reformar alas de hospital. Pô, caramba, sabe, eu acho que tem que haver repensar também esse negócio de carnaval, esse super carnaval que apareceu de um tempo para cá, de uns 20 anos para cá, que não tem nada a ver com o carnaval na sua origem. Todo jogador de futebol um dia encerra a carreira. Com o ex-atacante Paulo Sérgio, que fez história nas passagens por Corinthians e Bayern de Munique, não foi diferente. Depois de uma brilhante carreira nos gramados, agora ele tem outra função no mundo do esporte. Confira na reportagem de Felipe Sboril. Ele desfilou o talento nos gramados pelo mundo, nas décadas de 90 e 2000. Fez sucesso com a camisa do Corinthians. Na Alemanha, é ídolo. E com a seleção brasileira, o cara é campeão do mundo. Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento. Ou simplesmente Paulo Sérgio. 44 anos. E muita, mas muita disposição, depois de ter parado de jogar futebol. Faz 11 anos que o Paulo Sérgio parou de jogar, né? Faz um tempinho já. E de lá para cá, em 11 anos, várias funções administrativas, marketing, trabalhou para o Bayern de Munique, foi treinador e agora é secretário de Esportes Barueri. Vice-presidente da Federação Paulista. Vice-presidente da Federação. É muita coisa. Eu creio que todo atleta, como nós estávamos conversando, ele passa por um período de transição. Quando ele está no final da carreira como atleta, ele passa por esse período e eu passei. Fora alguns negócios no comércio que eu abri, não deu certo. Mas, sem dúvida nenhuma, toda essa experiência valeu. Lá na Alemanha, Paulo Sérgio passou por um mau momento e precisou parar para pensar. Quando eu cheguei na Alemanha, meus primeiros 3 meses foi difícil pra caramba, né? E aí, eu jogando bem e tal, tava muito bem. E aí eu falei assim, aí eu tive umas perseguições de uns jogadores, né? Eu falei, caramba, acho que eu vou embora. O que eu vim fazer aqui, Vou embora. Aí o manager, o Calmo, ele falou, não, Paulo, você tem que ficar. Aí eu falei, caramba, preciso colocar algumas coisas em mente. Primeira delas, aprender a cultura. E a segunda, aprender a língua. A partir do momento que eu aprendi a língua, aprendi a cultura, cara, as coisas fluíram. Um cafezinho para começar o dia longo que vem pela frente. Paulo Sérgio viveu intensamente a comunidade quando era criança e agora procura atender a todos que chegam no gabinete pedindo ajuda. Eu quero ter um futebol paralímpico representando o time, a cidade de Barueri, entendeu? A gente sai daqui de longe, entendeu? Pra viver um futebol, tipo, a gente joga lá, entendeu? Mas só que a gente quer representar a nossa cidade. É uma nova função que o ex-jogador se adaptou e está gostando. É o que eu costumo dizer o seguinte, né? Esporte eu sei fazer. Eu posso não saber fazer política, né? Mas esporte eu sei fazer.
Foram mais de 7 anos na Europa e esse período o ajudou a encarar os problemas de frente. A visão empresarial que eu tenho foi por conta de Europa. A estrutura que a Europa nos proporciona é algo incrível. Até porque eu joguei num clube grande como o Bayern de Munique e os gestores do Bayern de Munique são ex-atletas, cara. Então você começa a observar esses ex-atletas e observa que eles se prepararam. Da bola ao gabinete, dos gols aos papéis. Uma evolução que fez bem ao craque Paulo Sérgio, que antes fez multidões vibrarem. Continua no esporte, só que agora marca gols para a comunidade de Barueri. Meus amigos, eu conheci o Paulo Sérgio magrinho, com 16 para 17 anos. Conheci o pai, conheci a mãe, conheci os irmãos, conheci a mulher. E o Paulo Sérgio, ele hoje é um novo homem. Um negócio impressionante. E por quê? Porque ele se adaptou à cultura alemã. Paulo Sérgio hoje, quando os alemães vêm para cá, ele é o primeiro a ser procurado pelas TVs alemãs. E fala alemão correntemente. É difícil falar alemão, gente. Nossa. É difícil falar alemão. Não é fácil. Eu tento e não consigo. E o Paulo Sérgio fala com uma facilidade tão grande. A filha dele, a mais nova, teve dificuldade em aprender português. Olha que coisa gozada. Porque todas as amiguinhas eram alemãs, né? Conviviam na escola e tal. Ele era de uma comunidade alemã evangélica, então elas falavam só alemão. E ela teve dificuldade de aprender português. E veio aprender português aqui no Brasil, mal e porcamente. Olha que coisa diferente. Mas um abração ao Paulo Sérgio, que realmente é um cara que ninguém joga 12 anos no futebol alemão de graça, né? Ninguém joga 12 anos. Um futebol que bate da medalhinha para cima. Eu estudei alemão 1 ano e desisti. E olha que você fala bem inglês, hein? Eu falo inglês. Fala bem. Hora de conferir os destaques do Super Esporte desta quarta-feira. Oi, Michele, olá para você ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã o Super Esporte vai trazer tudo sobre a seleção brasileira que enfrenta a África do Sul e os amistosos internacionais que movimentam o mundo da bola. Tem também as notícias de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos que se preparam para mais uma rodada do Paulistão. É isso e muito mais. Meio-dia eu te espero, hein? É isso aí. Você que acompanha o Gazeta Esportiva pode falar com a gente, mandar sua mensagem, dar um alô para nossa equipe pelo Twitter, pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube, tá certo? E um beijão para o Maurício Magalhães, de Carapicuíba, corintiano, obrigada pelo carinho. E para o Cássio, corintiano, que mandou bilhetinho para mim, para o Chico Lang hoje. Um beijo para você, Cássio. E para o Raimundo Almeida, de Boa Vista, Roraima. Queria mandar também um abraço para o André, que está fazendo aniversário hoje. Valeu, André. Que André? Feliz aniversário. Que André? Tem o mundo de Andrés. O André. O meu cunhado chama André. Então, é pro cunhado do Chico Lang. Ok, valeu, obrigada. Hora de falar do Campeonato Paulista. Quinta-feira tem clássico entre Palmeiras e Portuguesa no Pacaembu. E o repórter Osmar Garrafa esteve na academia de futebol acompanhando mais um treino do Verdão. O Palmeiras só volta a campo na próxima quinta-feira no clássico contra a Portuguesa no estádio do Pacaembu. E dependendo da combinação de alguns resultados na rodada de amanhã, o Verdão pode entrar em campo já classificado para a segunda fase do campeonato estadual. Nós temos que entrar a jogar como sempre. Palmeiras tem a obrigação de ganhar cada jogo, de jogar bem, porque é um time grande, então temos a responsabilidade de jogar bem cada jogo e chegar bem assim para o duelo de mata-mata. Para o clássico contra a Lusa, Gilson Kleina não vai contar com Valdívia, que está com a seleção chilena. E Mendieta deve ser o escolhido para substituir a principal estrela do Verdão. Uno sempre trabalha para jogar de titular. O professor hoje parou o provável titular, mas não tenho certeza se vai jogar ou vai jogar outro, mas se me toca jogar, vou fazer a melhor maneira para cumprir a função que me pede o diretor técnico. Para a maioria das respostas, Mendieta prefere o discurso da humildade. E quando o assunto foi o fato do Palmeiras ser o grande favorito a conquistar o título estadual, ele não mudou o discurso. Não, todos os times grandes são favoritos aqui. Todos os times grandes de São Paulo têm a
responsabilidad de brigar por el título, mas nosotros trataremos de partido tras partido jugar bien y así conseguir a taça de Paulista. Mendieta está completando um ano de Palmeiras. A adaptação do paraguaio está perfeita. A língua portuguesa não tem sido nenhum problema para ele, mas a língua espanhola, essa sim, tem tumultuado a cabeça de seus companheiros. Eu mais entendo, ele que não me entende a mim. Há vezes que não me dou conta e falo no espanhol e há companheiros que me ficam olhando e não entendem nada. Então, há vezes que a sequência de jogo também um não se dá conta e fala em espanhol, mas agora é mais tranquilo, falo devagar e me compreendo. Meus amigos, o Mendieta é um cara aplicado, que pegou o Palmeiras embalado. Então, o Bruno César está chegando agora, o ex-corintiano Bruno César, e o que acontece? Ele está perdendo para o Mendieta o espaço, por quê? Porque ele não está em forma. Então o Mendieta está voando baixo, fazendo gol de fora da área. Lembra um pouco o Paulinho, né, que jogou no Corinthians, Mendieta. Bom jogador. E o coitado do Bruno César, que é melhor jogador que o Mendieta, tecnicamente falando, ainda não consegue alcançar. E se for disputar a posição com ele, vai perder. Na atualidade, né? Então, para o Campeonato Brasileiro, eu acredito que o Bruno César já esteja voando baixo e aí ele e o Mendieta possam disputar a posição mais, vamos dizer assim, equilibradamente, né? Porque até agora não dá para competir com o Mendieta e o Mendieta vai ser titular do Palmeiras se depender desse problema do Bruno César até o final do Campeonato Paulista. Precisando a qualquer custo de uma vitória para continuar na luta por uma vaga na próxima fase, a Portuguesa promete ir para cima do Verdão. As informações com o Felipe Sboril. A derrota para a Penapolense parece ter servido de lição para os jogadores da Portuguesa. Sem perder desde então, o time de Argel Fuchs está invicto há 2 rodadas. A equipe embalou. O jogador tem confiança quando se vence. E graças a Deus nós estamos aí numa sequência muito boa e esperamos continuar vencendo para cada dia mais melhorar. O bom momento fez a Lusa se distanciar da zona de rebaixamento. Tem 14 pontos e ficou a 4 da zona de classificação para as quartas de final do Paulistão. Já fez 16 gols neste torneio. 6 são do artilheiro Henrique. Faltando apenas 4 rodadas para o fim da primeira fase, o Palmeiras, nesta quinta-feira, pode ser a próxima vítima. Clássico sempre mexe com os ânimos da equipe. Sabemos que um clássico é diferente, são coisas à parte, extra-campo, que é uma zoação, os torcedores eles se empolgam mais e nós sabemos disso, sabemos que um clássico é diferente, então nós temos que estar bem preparados e, se Deus quiser, conseguir um resultado positivo, que ainda você vencendo um clássico aumenta a tua confiança para o restante do campeonato. O volante William Magrão vem sendo um dos destaques da Portuguesa neste Campeonato Paulista. Já marcou 2 gols e depois da contusão sofrida por Valdomiro, ele assumiu a condição de capitão da equipe. O Arifiel chegou e me deu a faixa de capitão, mas dentro de campo eu acho que todos têm que ser capitões, porque todos têm que falar, todos têm que orientar, mas com certeza a responsabilidade aumenta. Com ou sem o William Magrão, a Lusa quer essa vitória de qualquer jeito, para se classificar e, de quebra, atrapalhar a liderança do Palmeiras. Terceiro colocado no Grupo B com 17 pontos, 4 atrás do Ituano e 5 do líder Botafogo, o Corinthians aposta no retrospecto de 3 vitórias seguidas para vencer o Linense e continuar na luta por uma vaga na próxima fase do Paulistão. Do CT Joaquim Grava, o repórter Luiz Henrique Gurian tem as informações do Timão. Alô, alô, Michele, vamos contar então o Corinthians e atenção com plateia, por favor, Baianão, mostrando todos os meninos aí. Aprendam, hein? Por favor. Quiseram tirar uma, tirei uma de vocês agora. É tudo gente boa aqui. Ou não, Guilherme? Gente boa, gente boa. Falaram com eles que pega o Linense, mas de olho no São Paulo? A gente se preocupa mais no Linense. Precisamos fazer o nosso papel primeiro para depois saber do resultado do adversário. Então, se preocupando mais amanhã no jogo e tomara que nós saímos com os 3 pontos e torcer para que o Ituano perca. Ouvido no alto-falante do estádio ou de vez em quando chama um massagista? Como é que tá do lado de lá? Não, mais preocupação com o nosso trabalho mesmo. Não adianta a gente se preocupar com o trabalho do adversário e não fazer o nosso. Então, cabe a gente
pensar no nosso focar, no nosso trabalho, tentar sair com os 3 pontos. Depois a gente torce e tomara que dê tudo certo pra gente, para que o resultado seja negativo do adversário. Guilherme, ajuda aqui na escalação do time. Começa com o Cássio no gol, vai o Fagner na direita, Kleber e também o Gil na zaga, o Ender na lateral esquerda. O Ralf na cabeça da área, você pelo lado direito, Bruno Henrique pelo lado esquerdo, Jadson fazendo a ligação. No ataque, Luciano, eu queria que você confirmasse, porque o Mano deixou a gente assistir o começo do treino. E o Romarinho na frente? Já que o Mano não deixou, não sou eu que tenho que falar, né? Fico quietinho, mas não sei se vai mudar muita coisa, não. Mas de 0 a 10, essa escalação tá com quantos % de acerto? Foi 9, acertou 9%. Por quê? O Luciano não deve ser o atacante? Não sei. É melhor do Mano, deixa o Mano falar isso aí ou quando você souber na hora. Tá certo, um bom jogo para vocês lá e não vai ser fácil. Um olho no Linense, que é o Elefante, e o outro no São Paulo, que é o Tricolor Paulista, e no Audax. Com certeza. Mas o olho mais grande, que é no Linense, que é o nosso jogo. Tá certo. Muito obrigado, então, Guilherme, conversando conosco. Nas imagens aqui do Márcio Gabriel e também do Lúcio Roberto, contamos o Corinthians para a TV Gazeta. Bom, o Corinthians, o Mano tem o Luciano, tem o Emerson ficou muito tempo parado, se recuperando de contusão, e o Luciano foi muito bem quando entrou, né, Chico? Quer dizer, teve um espaço muito pequeno. Marcou 2 gols, quer dizer, primeiro toque dele na bola, no lugar do Paulo Guerreiro, fez um gol e depois marcou um segundo. Talvez o Luciano ganhe realmente a posição, é o mais lógico, né, porque entrou bem e também é mais uma oportunidade de você avaliar o jogador que está no elenco. O Corinthians, claro, sonha com vaga no mata-mata, com classificação para a próxima fase, mas também pensa em contratar novos atacantes, 1 ou 2 atacantes. E, de repente, testando o Luciano se firma na posição e aí já não tem tanta pressão nessa contratação, Chico. É bom dizer que o Luciano não é centroavante, hein? Ele é meia, mas funciona muito bem como atacante. Ele é um ponta de lança. Sempre, vamos botar na cabeça o seguinte, compararam com o Edilson Capetinha. É a posição do Edilson Capetinha. Agora, que ele é grandão, ele é forte, ele é rompedor, ele é veloz, ele tem o estilo do Serginho Chulapa, quando o Serginho Chulapa começou, isso ele tem mesmo. Deu para ver no jogo tudo isso. Agora, eu escrevi que nasceu um ídolo, né? Os caras me criticam, mas está sendo otimista demais. Não estou sendo otimista. O cara que estreia fazendo 2 gols pelo Corinthians, você tem que abrir o olho em cima, porque pode ter nascido um craque. Ou, se não, pode ter nascido um cara de muita sorte. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Muito bem. E o São Paulo deve ter novidades na equipe que vai enfrentar o Osasco Audax amanhã no Morumbi. Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Funda acompanhando mais um treino do Tricolor. Confira. A exceção vira regra no futebol brasileiro. Primeira parte do treino, fechado à imprensa. Enquanto os jornalistas se protegem da chuva no estacionamento, os jogadores trabalham taticamente num dos campos do CT. Lá longe dá para ver as cabecinhas, não dá? Assim que a nossa entrada é autorizada, o que se visualiza, além do Toró, são titulares e reservas misturados, disputando um encharcado rachão. É bem possível que Reinaldo volte à lateral esquerda no lugar do Álvaro Pereira, que está com a seleção do Uruguai. Mas a grande expectativa é quanto ao Ganso. Começa jogando ou segue no banco? Ao que tudo indica, retorna, para a alegria do Paulo Henrique. Se for escalado, Douglas ou Luiz Ricardo deve perder a posição. O São Paulo, que divide a liderança do grupo com o Penapolense, pode se classificar nessa quarta-feira. Precisa vencer o Audax amanhã no Morumbi e depende também de tropeços de Linense e Atlético Sorocaba. O Tricolor não perde no Paulistão há 4 rodadas, 3 empates e 1 vitória. Que beleza! E vai chover. Meus amigos, o grande desafio é São Paulo e Corinthians, né? E fim de conversa. Agora, no meio de semana, evidentemente, o Corinthians depende muito do São Paulo. São Paulo está com a faca e o queijo na mão, porque vai pegar Botafogo e vai pegar também o Ituano, que são 2 times que estão na chave do Corinthians, na frente do Corinthians. Quer dizer, o São Paulo ganhar os 2 jogos, o Corinthians ganhar os jogos dele, né? Está classificado o Corinthians, graças ao São Paulo. Né? Enfim, a única vez que o Corinthians dependeu do São Paulo para não cair para a segunda divisão, deu certo. Né? O Grafite fez 2 gols, lembra disso? Lembro, claro que lembro. Então, e aí, vamos ver agora se o São Paulo ajuda, né? Acho que foi em 2006, não foi? É verdade. O técnico do Corinthians era o Oswaldo Oliveira. Isso, exatamente. O Grafite fez um gol, o São Paulo venceu o Juventus.
2-0. E o Corinthians não caiu. Bom, o que eu fico na expectativa mesmo de São Paulo tem esse jogo no meio de semana, depois tem um clássico com o Corinthians, é para ver o Pato estrear com a camisa do São Paulo. Pato tá na água. Aí, ó. Pato, não tem melhor lugar para ele estar aqui na água. Tá se sentindo em casa. Tá se sentindo no habitat dele, né? Não é nem casa, é o habitat. Estou muito ansioso para ver como vai ser a performance do Pato com a camisa do São Paulo. Nos treinamentos ele tem aí, agradado muito. Camisa 11. Tá treinando muito, Chico. Tá treinando muito. Mas treino é treino, jogo é jogo, já dizia verdade. Santo O Pato. calção muito apertado também, o calção do Pato, né? Por que usar calção apertado assim? Esquisito. Cada coisa que você observa também, né, Chico? O Richarlison usava também calção apertada. Eu não percebi. São uniformes padrões. Então desculpa, não sei. Não. Às vezes ele pegou de alguém trocado. Eu não conheço esse negócio de moda, desculpa. Olha, um beijo pro nosso estagiário Vinícius, que faz aniversário hoje. Verdade. Muita saúde e felicidade pra você. Tem futuro esse menino. Futuro é o papai. Bob Esponja. É o Vinícius que faz reportagens pra gente. É, o Bob Esponja. É o filho do Celso. Resultado final da nossa enquete que ficou desde ontem no ar no site gazetesportiva.net. O que vai dar entre Brasil e África do Sul? Vai dar Brasil, 59% dos votos. A Gazeta Esportiva desta terça termina aqui. Nós voltamos amanhã às 6 da tarde, porque agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau. E é no Jornal da Gazeta que a gente volta a se encontrar daqui a pouquinho. Até já. Tchau. Até amanhã.